Olá, eu sou a Tayane, assistente de marketing da Parresia. Hoje aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, eu trouxe o irmão Silvio, que é lá do Mosteiro Monges da Trindade. Eu queria que o irmão Silvio pudesse se apresentar, por favor. Se apresente, conta um pouquinho para o pessoal. Olá, Tayane, olá todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou o irmão Silvio, como a Tayane disse. Estou aqui em Monte Sião, no Mosteiro Santíssima Trindade, uma comunidade relativamente nova. Nós temos 25 anos de fundação. Que legal. E, irmão Silvio, nós viemos conversando, né, já sobre as ferramentas de comunicação, a implantação das ferramentas com vocês e tudo mais. Eu queria saber, primeiro, como que foi a construção da audiência nas redes sociais de vocês, que nós percebemos que as redes sociais de vocês têm uma interação muito bacana, tem bastante pessoas que participam, compartilham, interagem bastante. Então, como que foi essa construção dessa audiência nas redes sociais a princípio? Tayane, eu acredito que uma resposta ou uma pergunta anterior a essa seria por que da iniciativa de nós termos as redes sociais como instrumento aqui para o mosteiro. Uhum. Bom, nós estamos aqui em Monte Sião, na zona rural da cidade, a mais ou menos 3 quilômetros da cidade. Estamos, inclusive, construindo um outro mosteiro, que será a nossa sede própria, a 7 quilômetros da cidade. Então, ainda mais distante da zona urbana. E Uhum. nós recebemos muitos turistas de vários lugares do Brasil e pessoas, inclusive, fora do país, que vêm até o nosso mosteiro. E muitas vezes eles retornam uma vez por ano, a grande parte volta pelo menos uma vez por ano, outros demoram muitos anos para retornar ou nem retornam ao nosso mosteiro. Então nós percebemos que essas pessoas, depois de ter feito uma experiência de visita em loco, elas querem continuar interagindo com o mosteiro. Então Uhum. surgiu a necessidade de nós entrarmos também nas redes sociais. Já possuímos o site, mas você sabe que o site, como característica, ele não é tão dinâmico no sentido de interação pessoal. O que as redes sociais vêm é suprir essa demanda, né? Esse pedido desses turistas que, de modo, podemos dizer assim, se tornaram até fiéis ao mosteiro, mesmo distante fisicamente. Então, a partir daí, vem a resposta dessa sua pergunta. Como é que nós conseguimos aumentar a audiência nas redes sociais? Eu tenho como prática levar para as redes sociais aquilo que eu faço pessoalmente, aquilo que os monges da Trindade faz pessoalmente quando as pessoas vêm ao nosso mosteiro. O que Uhum. é? Manter uma relação pessoal. Então eu não faço respostas automáticas, eu busco antes de fazer qualquer resposta, seja no direct, seja uma mensagem mandada pelo Face, ou até mesmo por e-mail, eu faço questão de saber, é a Tayane que está mandando essa mensagem, então eu me relaciono pessoalmente. Então eu vou dizer, oi Tayane, tudo bem? Quanto tempo, né? Algumas pessoas a gente até se lembra. E aí eu faço a resposta da pergunta que foi solicitada, ou do comentário feito. Então essa Uhum. resposta, essa interação pessoal que existe fisicamente no mosteiro, eu acabei transpondo para as mídias também. E isso eu percebi que houve um crescimento muito grande nos últimos tempos, desde quando eu estou à frente das mídias, das pessoas que nos acompanham, tanto no YouTube, que é um pouco diferenciado, né? Mas também no Instagram, no Face. Essa interação é o grande segredo, Tayane. Que legal. E você já disse como que vocês fazem essa interação, no caso, essa não automatizar as respostas, não entregar mensagens prontas. Então, você diria que realmente é um diferencial para manter esse público e para interagir com ele, né? Isso, Tayane. Eu fico pensando que a pessoa do outro lado é uma pessoa. Então eu não posso dar aquela resposta tipo, boa tarde, missa, tantas horas. Porque é Uhum. uma pessoa. Eu não estou conversando com o celular, eu não estou conversando com o computador e nem com a internet. Eu estou conversando com uma pessoa do outro lado. E a pessoa precisa se sentir acolhida, saber que eu sei com quem eu estou falando. Então eu vou dar uma resposta pensando que existe alguém lá e me colocando no lugar da outra pessoa. Como eu gostaria de receber aquele recado, aquela resposta. Então,
eu fico pensando, é a grande regra de ouro, né, do Evangelho, fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Então eu me coloco no outro lugar e penso assim, eu gostaria de ser tratado com o meu nome, que a resposta fosse individualizada, personalizada. Então é isso que eu faço questão de fazer nessas interações. Isso aí. E isso é muito nítido. As pessoas, depois que tiverem a oportunidade de acessar as redes sociais de vocês, vão encontrar isso, vão encontrar essa mesma forma que vocês conversam conosco, que falam conosco, encontra lá. O discurso, o tom é o mesmo. Eu acho isso muito legal, é muito interessante. E ainda assim, com todo esse movimento das redes sociais, que vocês têm todo esse acesso, todo esse engajamento das pessoas, qual foi o momento que vocês perceberam que trazer outras ferramentas e escolheram essas ferramentas, assim, como que foi isso? Qual foi o momento que vocês perceberam que havia necessidade de outras ferramentas também? E por que essas outras ferramentas? Certo. Na verdade, nós percebemos, numa experiência aqui no mosteiro, e ela foi, digamos assim, embasada ou consolidada pelo próprio pedido do Papa Francisco, que tem falado muito sobre isso, né? Nós temos que estar em todos os locais, de modo especial nos locais onde a mídia está. Ele fala, não exatamente assim como eu vou dizer, mas ele fala que se nós não ocupamos esse espaço é ocupado por alguém, digamos assim, né? Uhum. Então, é preciso que esse espaço seja ocupado por pessoas que querem, de fato, marcar uma presença do bem, né? Uma evangelização, uma presença que seja positiva. Nós sabemos que presenças negativas acontecem instantaneamente, né? Mas Uhum. a positiva precisa de um pouco de suor para que ela atinja um público maior. Então, nós estamos acabando que, por uma experiência, uma necessidade percebida nos nossos, nos turistas, nos fiéis que frequentam o mosteiro, nós percebemos também que é um pedido, uma solicitação do Papa Francisco. As diferentes mídias é por causa das próprias características dela, né, Tayane? O Uhum. site, ela tem uma certa limitação, né? O nosso site, que foi todo construído pela parresia, ela tem uma limitação que é própria de um site, né? Uhum. Temos espaços dinâmicos, obviamente, né? Que foram muito bem e com muito carinho confeccionados por vocês. Mas nós temos aquele espaço que precisa ser uma resposta instantânea, né? E Uhum. aí as mídias, elas vêm, digamos assim, salvar essa falha que os outros canais de interação possuem. Que legal. E essa percepção é muito interessante e muito importante, né? Porque eu achei legal quando você falou dessa questão, se nós não ocupamos o espaço. E também tem aquelas pessoas que talvez não tenham redes sociais e acabam indo ao mosteiro, mas têm acesso à internet para poder ter algum tipo de contato depois, né? O site eu acho que vem para auxiliar nesse contato, né? É verdade, é verdade. O nosso site, nós nos preocupamos, como nós comentamos, cada canal de mídia tem sua característica pessoal, né? O site nós colocamos conteúdos como artigos reflexivos, né? Mas mesmo assim nós temos uma reflexão diária feita todos os dias, inclusive de acesso pelo aplicativo. Então todos os dias tem a palavra de vida, que é um versículo bíblico. Então é uma interação, digamos, que não é totalmente pessoal, mas você recebe ali na tua mão. E também tem Uhum. outras reflexões feitas todos os dias, por volta de 3 minutos, do Evangelho do dia, né? E conteúdos mais densos, né? Artigos de reflexão sobre curiosidade, sobre santos e outras coisas. E além de algumas coisas relativas ao próprio mosteiro, os horários, momentos de oração, né? Algum evento do mosteiro. As outras mídias, elas leva um pouquinho do dia a dia do mosteiro, que é o que todo mundo quer participar em casa, né? As Sim. pessoas que vão embora quer sentir um pouquinho aqui dentro do mosteiro. Então aí nós usamos as mídias para isso, né? Que é aquela coisa rápida, para aquele momento, aquela oração. Nós estamos rezando hoje, nós vamos começar a oração de São Miguel. Então faz aquilo e passa, as pessoas podem rezar juntos, né? Isso é legal. Acaba sendo um grande instrumento para a vida das pessoas, né?
Isso é muito legal e é importante essa proximidade, né? Hoje em dia, então, as pessoas às vezes têm até necessidade dessa proximidade, né? Com as mídias e com quando se É, identificam, né? exatamente, as mídias vieram como ferramentas para suprir essa dificuldade, essa limitação, né? De estar próximo, isso é muito legal. E quando vocês implantaram as outras ferramentas de comunicação, vocês tinham algum problema ou alguma dificuldade que com as ferramentas essa dificuldade foi sanada, foi amenizada? E de que forma que isso aconteceu? É, de modo especial o Instagram e o Face, né, as outras mídias, elas nos ajudaram com aquele dinamismo que nós teríamos que ter nessa interação, como nós comentamos antes. Né, o Uhum, site é um pouco mais complexo, esse dinamismo. E a sensação que eu tenho, eu não sou especialista, né, sou monge, mas a uhum, sensação que eu tenho é que as pessoas entram no site para algumas coisas específicas. Então, elas uhum, querem procurar alguma coisa de algum estudo, de alguma oração, de alguma curiosidade. Então, elas vão para o site, ou saber os eventos que estão lá até o final do ano já programados. uhum. E então ela nos ajuda muito nesse aspecto, né? Mas Sim. aquele aspecto do dia a dia, as ferramentas vêm nos ajudar. Né? Então, ali são passadas coisas, né? Nós tivemos, por exemplo, um retiro esse final de semana. Então, eu Uhum, fiz alguns lives daquele retiro. É isso que as pessoas queriam saber. As pessoas que não foram no retiro, as pessoas que tinham amigos no retiro, familiares, queria ver eles cantando, queria ver um momento de oração, né? Eu ouvi participando. Depois do retiro, nós colocamos algumas palestras no canal do YouTube. Então, quer dizer, agora, quem já esteve, quer ouvir de novo, tá lá. Quem não esteve por algum motivo, não pôde estar, tá lá no YouTube, uhum. pode ouvir algumas das palestras. Não colocamos todo o retiro, porque mesmo não dá o clima, né? Fora do retiro. Mas algumas palestras nós colocamos, né? Então, uma ferramenta complementa a outra. Não é verdade, Taene? Isso é muito legal. Você pode falar isso assim com muito mais propriedade do que eu. Porque isso, para nós, no mosteiro, nós ainda somos assim, crianças, né? Nós estamos engatinhando nessa área. Muita coisa a gente pede socorro para vocês, a gente também trabalha com uma outra agência, no outro aspecto, a gente pede socorro para eles também. Né? Porque muita coisa a gente não sabe nem lidar com aquelas situações, né? Mas sempre vocês nos atenderam e acabou tirando todas as dúvidas que a gente precisava. Isso é muito bom. E a gente vê também assim, eu aqui, enquanto em contato com vocês, eu vejo que vocês atualizam muitas coisas, vocês têm um conteúdo muito legal que vocês geram no próprio site, a questão dos podcasts que vocês colocam de reflexão do evangelho, a palavra de vida que vocês colocam. Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa atualização do site também, mas como que isso interage com as redes sociais? Certo. No comecinho nós acreditávamos, e no comecinho que eu digo, nós começamos praticamente, ou recomeçamos no final do ano passado, né, Tayane? Começou, Uhum, não é isso? isso. Nós achávamos que algumas ferramentas deviam ficar só em alguns canais das mídias. Nós percebemos que não precisa ficar limitado naquele canal, porque tem pessoas que têm o Face, tem pessoas que têm o Instagram, e tem pessoas que não têm nenhum dos dois, e tem o site. E Uhum, agora o aplicativo, né? Então, o que aham, percebemos? Que algumas coisas, alguns conteúdos, eles podem estar em todos esses canais de mídia. Porque esses conteúdos nas várias mídias vai fazer com que a pessoa que trabalhe com uma ou que tem um gosto especial para um tipo de canal, ele tenha acesso pelo menos a um conteúdo básico. uhum, Mesmo porque se eles quiserem alguma coisa que vai além daquele conteúdo, ele sabe que ele vai ter que procurar outro canal, que talvez sim. não seja o dele, né? Uhum, Então, nós acabamos fazemos uma programação, um planejamento que nós vamos atualizando sempre. Né? Então, nós fazemos essa questão de fazer isso. Né? Hoje mesmo, antes de você entrar no ar para conversar comigo, eu estava uhum, ajudando algumas coisas para ir ao ar no site e também depois no Instagram para dia 14 de fevereiro. Né? aham, Evento aqui, então já também é o dia da adoração da Santa Cruz. Então nós colocamos já algumas coisas já para ir no ar nesses dias. Sabe, Tayano, eu devo te confessar que o uso dessas mídias
me fez ficar mais atento a um planejamento a longo prazo. Muitas Aham. vezes, o que eu planejava era assim, para sábado, para a semana que vem, ou no máximo para a semana que vem, né? Uhum. Hoje, com esses instrumentos, eu vejo que é necessário um planejamento a longo tempo, né? Um planejamento com uma data mais distante. Mesmo que no meio desse caminho existam algumas mudanças, alguns eventos que não estavam programados, né? Mas um planejamento básico é necessário. E a utilização dessas mídias me obrigou, né, a ter mais atenção a esse planejamento um pouco mais distendido, né, no tempo. Uhum. E eu percebo que atualização com frequência, mas eu percebo também não uma atualização de empurrar conteúdos o tempo todo. Aí Uhum. uma atualização que seja no site, 1 ou 2 artigos por semana, fora a palavra de vida, que é todos os dias, a reflexão, que é Sim. todos os dias. Isso, eu acredito, para nós ser o suficiente. Eu sei que quem está nos ouvindo pode ter outra realidade e por isso tem que adequar a própria realidade, né? Uhum. Eu comentava esses dias com o irmão, ele perguntando: nossa, mas a palavra de vida vai todos os dias? Como que você faz? Aí eu expliquei para ele como é feito e disse assim: é incrível, o dia que a palavra de vida não vai ao ar por algum problema, ou porque deu um bug, ou houve um esquecimento, Aham. várias pessoas entram em contato e perguntam: uai, não teve palavra de vida hoje, o que aconteceu? Né? Então fica mais ou menos assim, uma pesquisa de amostragem pelo não, né? Quando Aham. pouca gente comenta, mas quando não vai, muita gente comenta por que não foi. Aham. As pessoas se acostumaram, né, à rotina, e talvez Exatamente. muita gente pode, talvez, esperar por aquilo, talvez não comenta, mas acompanha, espera por aquilo no dia, né? Você falou um detalhe importante. Por exemplo, nós percebemos que a palavra de vida tem que ir ao ar todos os dias no mesmo horário. As Aham. pessoas já esperam no mesmo horário a palavra de vida. Então, quando tem outra coisa que nós percebemos que é importante e tem que colocar, por exemplo, logo de manhã, nós Uhum. damos tempo de 1 hora de distância da palavra de vida, que vai ao ar às 5h30 da manhã. Nós damos Aham. tempo, porque se vai junto, a pessoa presta atenção na palavra, que está acostumada, mas não presta atenção no outro recado. Né? Entendi. Então, é muito legal ver que a rotina, as pessoas acabam sendo meio que educadas com a rotina, né? Elas têm um costume, se acostumam com aquela rotina de postagem, a palavra de vida, principalmente, que é uma coisa que traz uma postagem, uma publicação que traz reflexão, né? Que faz as pessoas refletirem, talvez até começar melhor o dia, né? Isso. Isso. Então, e sobre assim, as redes sociais, as ferramentas, quando vocês trazem, além das redes sociais, e trazendo as ferramentas de comunicação, as outras ferramentas, qual foi o ponto de melhoria, ou um ponto que você sentiu diferença de como era antes e como ficou depois, sabe? O contato das pessoas, algo assim. O que eu pude perceber, Tayane, é que houve uma proximidade. Talvez isso seja o ponto fundamental. Houve uma proximidade das pessoas que estão distantes, ou pelos afazeres, como eu disse no começo, nós estamos na zona rural. As pessoas Aham. nem conseguem vir aqui todos os dias. E nem tem como, né, tem dias que o mosteiro está fechado. Mas as Uhum. pessoas sentem próximas de nós, mesmo que, como eu disse, fisicamente distantes. Então, eu Uhum. pude perceber essa grande diferença. Então, as pessoas, quando elas vêm na missa ou nos atendimentos, que é o parte do nosso trabalho aqui dentro do mosteiro, elas vão comentar: ah, eu vi que o senhor postou tal coisa, ah, que legal, eu rezei junto com vocês. Então, essa proximidade é o grande ganho, tanto com o site, quanto as mídias, né, as redes sociais, e o aplicativo que foi recém-lançado, o aplicativo que a Tayane não deve fazer nem um mês ou um pouco mais de um mês. Tem aí uns. Tá indo para 2 meses agora. 2 meses. Isso. Então, e nós nem entramos ainda de modo especial divulgando o aplicativo, porque ainda nós estamos fazendo algumas pequenas alterações. Quando Uhum. ela estiver redondinha, aí sim nós vamos fazer uma propaganda maior para que as pessoas
tem, né, esse instrumento de levar um pouco dos monges da Trindade para casa, ou no bolso, né? Vai estar ali pertinho todo dia. Pertinho todo dia. Isso é muito legal. E eu acho que realmente essa proximidade ela impacta muito na vida das pessoas, né? Uma pessoa talvez que visitou o mosteiro e aí daí visitou, baixou o aplicativo, aí um momento ou outro recebe uma atualização, recebe uma mensagem. Isso é muito legal, né? Deixa as pessoas muito mais próximas de vocês. Ainda eu tenho percebido com essa prática, lembrando que nós entramos a utilizar as redes sociais há pouquíssimo tempo. Nós temos o Facebook há muitos anos, mas Uhum. o Facebook de muitos anos para cá houve mudanças bastante relevantes. Hoje a Sim. função do Facebook é totalmente outra de quando começou. E o Instagram começamos há pouquíssimo tempo. O que eu tenho percebido é que a responsabilidade também de instituições, de modo especial, não só instituições sérias, mas instituições católicas, cristãs, é que nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós fazemos nessas mídias. Não Uhum. só na postagem de conteúdos que sejam positivos, conteúdos que acrescentam alguma coisa na vida da pessoa, mas também na interação com outras pessoas ou com outros grupos, né? Conversávamos anteriormente de que nós acompanhamos no Mosteiro através do Instagram, e eu falo dele simplesmente como exemplo, nós acompanhamos algumas pessoas públicas, alguns grupos. E logo no começo eu percebi que quando eu curtia uma imagem ou vídeo de alguém, né, que nós seguimos, logo depois eu recebi o retorno das outras pessoas que seguiam o Mosteiro comentando: você curtiu a foto ou a mensagem do padre fulano de tal, eu vi que o senhor curtiu do não sei o que, não sei o que, o senhor deixou um comentário. Então, a responsabilidade das instituições católicas, cristãs, é que nós temos que tomar um cuidado, não só com o que nós postamos, com os conteúdos postados, mas com aqueles também que a gente interage, né? Lembrando que nós não representamos a nós mesmos, nós representamos uma comunidade, representamos, né, a igreja, para falar de modo mais abrangente. E aquilo que a gente ou apresenta como conteúdo, ou a gente interage positiva ou negativamente, isso também tem uma repercussão na vida das outras pessoas. As pessoas, hoje em dia, precisam de referências. É um grande problema da atualidade, falta de referências, né? Nós percebemos que muitas vezes os pais, de modo geral, pais e mães e a família, muitas vezes elas não ocupam mais esse espaço como referência, né? São raras e honrosas aos pais que realmente se colocam como pontos de referência para os filhos, né? Então, as pessoas sentem a necessidade de ter pontos de referência, né? Como eu vou ser quando eu crescer, o que eu posso trazer para a minha vida, né? Então, de modo especial, crianças, adolescentes, mas até jovens e adultos, eles necessitam desses pontos de referência, ou para seguir como modelo, ou para ter parâmetro para fazer correções, para ter movimentos de conversões na sua vida, né? Então, nós temos que ter sempre como princípio de que não é o irmão que está interagindo com a outra pessoa, é uma instituição que é ponto de referência que está interagindo com aquela pessoa. Então, por isso, as pessoas olham através de nós, por essas redes, olha para nós através dessas redes, e ele não olha que foi simplesmente o irmão tal que fez isso. Foi o mosteiro que fez isso. Foi a paróquia que fez isso, né? Foi a pastoral que fez isso, né? Não é a Tayane que fez. Foi a parresia que fez. Verdade? Então, nós precisamos cada vez mais nos aprimorarmos nesse sentido, né? De que qual conteúdo nós queremos passar para as pessoas, né? Qual conteúdo que nós queremos nos posicionarmos diante de todas as pessoas. Isso é extremamente importante e nós temos que ter sempre isso em mente. E volta e meia, lembrarmos disso e fazermos revisão sobre a nossa postura através das mídias, através da internet. Que legal, irmão Silvio. É um conselho e tanto para as pessoas. Então, eu acho que aproveitando já esse aconselhamento, já deixa sua mensagem enquanto comunicador, enquanto mosteiro,
para as pessoas que estão começando ou que estão pensando em investir em comunicação, deixa uma mensagem para elas, para ajudar a reforçar essa vontade, para elas não desistirem e continuarem. Tá bom. O que eu posso dizer, além do que eu acabei de falar anteriormente, é o seguinte: nós precisamos adentrar por esse mundo das mídias. Nós não precisamos ter medo. Eu estou falando de uma experiência vivida. Nós não sabemos usar todos esses instrumentos com uma facilidade. Somos de outra geração. Mas muitas vezes você pode ter medo de entrar nesse mundo das mídias, achando que isso é desnecessário, achando que isso é um bicho de 7 cabeças. E não é. Você vai aprendendo aos poucos. Existem muitas pessoas que existem aí e estão para nos ajudar. E são pessoas que sabem usar os instrumentos e podem sempre ajudar a cada um de nós a enfrentar as nossas dificuldades nesses mesmos instrumentos, né? Me veio à mente a palavra assombração, né? Assombração é sempre assustador, né? Assombração vem de sombra. Quantas vezes nós vimos uma sombra projetada no chão e nós olhamos para aquela sombra e aquela sombra ela é deformada nos seus tamanhos, nas suas dimensões, no seu formato. E quando você chega perto do objeto, né, por onde a sombra é refletida, a gente percebe que o objeto não é assustador. O objeto não é maior que você, o objeto é pequeno, o objeto ele é limitado, ele tem uma forma, você pode dominá-lo, você pode conhecê-lo. Assim acontece muitas vezes quando nós ficamos com medo de entrar nas redes sociais. Nós achamos que é uma grande assombração, porque nós olhamos só a projeção dela no tempo, né? Bom, eu gostaria de convidar vocês a participar dos Monges da Trindade através das nossas redes sociais. Venha já nos conhecer de antemão através desses canais. Então, nós temos o Instagram, nós temos também o Twitter, nós temos o Facebook, nós temos o site e nós temos o aplicativo. Nossa, não tem desculpa para não nos seguir, né? Então, @Monges da Trindade. O site www.mongesdatrindade.org.br. E a gente se vê através das redes sociais. Até mais, foi muito bom estar com vocês. Tchau, Tayane. Obrigada, irmão Silvio, muito obrigada, tchauzinho. E, mais uma vez, a sua partilha foi muito boa, viu? Obrigado, Tayane. Obrigado também à Agência Parresia por essa oportunidade. Muito obrigada. Tchauzinho, irmão Silvio. Até a próxima.